Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Livro da rainha Esther, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 em diante. Ontem, aqui na igreja, as nossas irmãs fizeram uma festa, a festa do Purim. E, para quem não sabe, a festa do Purim, ela é consequência do que aconteceu no livro de Esther, quando Deus mudou a sorte do seu povo. Então foi decretada ali a festa do Purim, que na realidade acontece ali entre os meses de fevereiro e março. Mas, como é festa, não precisa ter um motivo tão forte assim, a gente vai festejando o ano todo. Esther capítulo 4, verso 10 em diante, diz assim: Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai a palavra de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se achem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Deus abençoe a sua palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar aos nossos corações. Amém? Queridos, você conhece a história de Esther? Já viu novela da Esther? Já viu filme? Já leu a Bíblia? Já viu pregações a respeito de Esther? Mas só para você se lembrar um pouquinho mais, Esther estava entre aqueles que foram levados cativos para a Babilônia e que logo depois da morte, Nabucodonosor, e agora eles estão no reinado do rei Assuero. E se levanta então dada a oportunidade a uma rainha, a rainha Vasti, que era muito bela, muito formosa, de entrar perante o palácio, perante o rei, e ele mostrar a beleza da sua esposa, da sua mulher, perante os súditos e outros reinos. E essa mulher despreza o rei, ela não entra. Então ela é tirada da presença do rei e é falado: olha, ela nunca mais vai ver o rei, vai entrar na presença do rei. E abre-se então uma vacância, oportunidade para que alguém ocupe o lugar dessa mulher que desprezou a autoridade do rei. Então a rainha Vasti, que ficou nessa situação, abriu a oportunidade para que Esther ocupasse o lugar que antes ela ocupava, antes a rainha Vasti ocupava perante o rei. Esther faz isso por debaixo da autoridade de um homem chamado Mordecai. Mordecai era tio de Esther, que estava criando essa menina e que educou essa menina segundo o temor a Deus, o temor ao Senhor,
E abriu-se então, e ele percebeu, Mordecai era um homem muito inteligente, esperto, e ele percebeu que havia ali uma oportunidade de mudar aquilo que poderia estar à frente, uma oportunidade de mudar aquele momento, aquela conjuntura histórica, aquela situação que eles poderiam, qualquer situação que eles pudessem enfrentar. Ele entendeu que era estratégico colocar uma pessoa que temesse a Deus ao lado do rei. Ele então faz com que Esther entre na presença do rei. Esther se prepara, segundo o costume da época, entra na presença do rei, e o rei aceita Esther para ser rainha. Porém, Esther havia, como foi falado aqui, passado 30 dias sem estar na presença do rei. Ou seja, Esther era rainha, Esther tinha autoridade, mas Esther não tinha intimidade com o rei. Esther era rainha, Esther tinha uma posição, mas ela não tinha e nem usava dessa posição, porque não lhe era permitido usar. Então, nesse processo se levanta um homem chamado Amã, e Amã era radicalmente contra os judeus, e antes disso Mordecai havia revelado ao rei uma conspiração, e Amã então de certa forma era inimigo dos judeus, inimigo de Mordecai, inimigo daqueles que são filhos de Deus, e ele faz de tudo para que o rei estabelecesse um decreto que matasse todos os judeus. Ou seja, a situação que lemos aqui no capítulo 4 é uma situação crítica, uma situação de morte. Havia verdadeiramente uma sentença de morte contra todos os judeus. A ordem era matar a todos, sem possibilidade de que alguém pudesse se salvar. Nesse processo, então, Mordecai entende isso, entende que aquele decreto era uma morte, representaria o fim de todas as coisas. Ele então vai com o seu trunfo, ele se humilha perante o Senhor, ele se veste de cinza, ele vai para a entrada do palácio, ele manda chamar a rainha, e a resposta que ela dá é: olha, mas você sabe que eu não posso fazer nada, você sabe que eu estou de mãos atadas, o rei não me chama para a sua presença faz 30 dias, faz 30 dias que eu não tenho oportunidade, ele sequer vir, de olhar novamente para o rei. Então é nesse momento que a geração mais velha, e essa manhã o pastor Roberto pregou sobre conflito de gerações. Eu numa reunião de diáconos uma vez usei esse termo, os diáconos mais velhos vão se lembrar. Eu olhei para Ana, não foi por acaso, Ana. Não que a irmã seja velha, mas que a irmã é mais antiga, aqui presente. E usei essa expressão, conflito de gerações, porque na realidade para mim era um diagnóstico da situação que eu vejo hoje na igreja, e uma situação que não mudou. Vivemos hoje períodos em que temos uma geração mais velha, uma geração que viveu muita coisa boa no passado, uma geração que viveu grandes avivamentos no passado, que viveu coisas maravilhosas no passado, mas que não consegue entender a geração do presente. E da mesma forma temos uma geração hoje de jovens, de adolescentes, de pessoas que são usadas por Deus, abençoadas por Deus, mas que têm dificuldade de se submeter à voz de uma geração mais velha, que acha que tudo que vem de cima é antiquado, é velho, ficou para trás. Isso aí é coisa de gente antiga, isso aí já não, isso aí é coisa de década de 70, década de 80, isso é coisa de vovô, de vovó. Então acha que tudo é velho e quer fazer tudo novo, tudo diferente, quer destruir tudo que foi edificado atrás e construir tudo de novo. Eu falava hoje pela manhã que Deus não nos chamou para isso. Como um dos pastores jovens dessa igreja,
Eu entendo que Deus chamou essa geração, ou pelo menos a minha geração, para construir sobre algo que já foi edificado por alguém. Nós não somos fruto do acaso, nós não estamos aqui por uma visão única ou para chegar e acabar com tudo que foi feito lá atrás. Estamos aqui para construir algo que está sobre um fundamento.